Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes, pela sua má vida, por suas irreverências e sua impiedade em celebrar os santos mistérios, por amor do dinheiro, das honras e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os padres pedem vingança, e esta paira sobre suas cabeças. Ai dos padres e das pessoas consagradas a Deus, as quais, pela sua infidelidade e má vida, crucificam novamente o meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mancha ao Pai Eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de um modo sem precedentes. No ano de 1864, Lúcifer, com um grande número de demônios, será solto do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, mesmo nas pessoas consagradas a Deus. Cegá-los-ão de uma tal maneira que, a não ser por uma graça especial, essas pessoas tomarão o espírito desses maus anjos. Muitas casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros multiplicar-se-ão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo o que respeita ao serviço de Deus. Eles terão um poder muito grande sobre a natureza. Haverá igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar para o outro por esses espíritos malignos, e mesmo sacerdotes, porque estes não serão conduzidos pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e de zelo pela glória de Deus. Far-se-á ressuscitar mortos e justos, isto é, estes mortos tomarão a forma de almas justas que tinham vivido na terra, a fim de seduzir melhor os homens. Esses autodenominados mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio debaixo dessas figuras, pregarão um outro evangelho, contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu e mesmo a das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Haverá em todos os lugares prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Desgraçados dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas sobre riquezas, salvaguardar a sua autoridade e dominar com orgulho. Mensagem de Nossa Senhora de La Salette, em 1846. Lágrimas na Montanha. A aparição em La Salette. No ano de 1846, uma sombra pairava sobre a França. A Revolução Francesa havia deixado cicatrizes profundas na alma da nação. A fé, outrora tão vibrante, esfriava como brasa esquecida. Mas, no alto dos Alpes, um raio de luz rompeu a escuridão. La Salette, um vilarejo humilde, perdido entre picos imponentes. Diante deles, surgiu uma senhora de beleza indescritível. Seus olhos, porém, eram fontes de lágrimas silenciosas. A Virgem chora. Uma mensagem de arrependimento e conversão. Em meio ao silêncio da montanha, a senhora falou. Suas palavras traziam um fio de esperança. Condenou a blasfêmia e a profanação do domingo. Se meu povo não se render, disse ela, seca implacável transformaria campos férteis em desertos, doenças cruéis ceifariam vidas. Mas a mensagem era um apelo ao arrependimento, um convite à volta para os braços de Deus. Convertam-se, implorou. Rezem, façam penitência. O caminho da salvação permanecia aberto. Sombras em Roma. A profecia da apostasia. Entre as palavras da Virgem, uma frase ecoa com força especial, como um trovão que rompe a serenidade do céu. Roma perderá a fé e se tornará a sede do Anticristo. Profecia sombria, que lançava um véu de dúvida e apreensão sobre o futuro. Na época, tal afirmação parecia impensável, uma heresia inimaginável. Roma, o coração da Igreja Católica, berço da fé cristã,
farol que guiava almas por séculos. Como poderia ela sucumbir à força das trevas? Mas o tempo, Senhor da história, revela verdades há muito ocultas. Hoje, somos testemunhas da crise de fé que assola o mundo. A secularização avança como um mar implacável, erodindo os valores cristãos e afastando o homem de Deus. O que antes parecia impossível, agora se desenha como uma possibilidade assustadora. Ecos antigos. As Escrituras e a grande apostasia. A profecia de La Salette, por mais perturbadora que seja, não surge do nada. Encontra eco na Sagrada Escritura, livro da Palavra de Deus que atravessa gerações. São Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, fala da grande apostasia como um prenúncio da volta de Cristo. Primeiro, é preciso que venha a apostasia, escreve o apóstolo, o afastamento da fé, o abandono da verdade, que guiou gerações. O livro do Apocalipse, com suas imagens simbólicas e mensagens cifradas, também anuncia a ação nefasta do Anticristo, figura que personifica o mal e a rebeldia contra Deus. Ele enganará muitos com falsos sinais e prodígios, prometendo paz e prosperidade, mas conduzindo as almas para a perdição. O reinado do erro, sinais do Anticristo. O Anticristo, figura enigmática que povoa o imaginário cristão desde os primórdios da Igreja. Não se trata de um ser específico, de carne e osso, mas sim de uma força maligna, uma corrente que se opõe a tudo que Cristo representa: amor, compaixão, perdão. Onde o Anticristo reina, a sombra da mentira e da discórdia se abate sobre a humanidade. Vemos seus sinais no materialismo desenfreado que transforma o homem em escravo do ter, no relativismo moral que confunde o certo e o errado, na busca desenfreada pelo poder que corrompe almas e destrói nações. Vemos seus tentáculos a envolver a sociedade no ataque à vida, dom sagrado concedido por Deus, na destruição da família, alicerce da civilização, e na perseguição implacável aos que ousam defender a verdade. Triunfo do Cordeiro, a esperança no retorno de Cristo. As profecias podem parecer assustadoras, como um pesadelo que nos paralisa o coração, mas a mensagem de La Salette é um chamado à esperança. É na escuridão que a luz de Cristo brilha com mais intensidade. Após a provação, a redenção se revela em toda a sua glória. O Apocalipse termina com a vitória de Cristo sobre o mal. La Salette hoje, um chamado urgente à fidelidade. Quase 2 séculos se passaram desde aquela aparição nas montanhas francesas. O mundo mudou, a tecnologia avançou, mas a mensagem de La Salette ecoa com mais força do que nunca. Vivemos tempos difíceis, tempos de provação. A fé é testada a cada instante, a secularização avança como um rio caudaloso, e a Igreja enfrenta crises internas que ameaçam sua unidade. A imoralidade se espalha como praga, corrompendo corações e destruindo famílias. As palavras da Virgem em La Salette parecem ter sido ditas para nós, hoje. Mas, em meio à tristeza, a esperança permanece. A Virgem não abandonou seus filhos. Ela nos chama à fidelidade, à perseverança, à confiança inabalável na providência divina. O caminho da salvação, penitência, oração e conversão. Diante da escuridão que parece nos envolver, qual o caminho a seguir? A Virgem de La Salette nos aponta a senda penitência, oração e conversão. Penitência não como autoflagelação, mas como sincera renúncia ao pecado. Uma mudança de vida, uma busca constante pela santidade. Oração como diálogo constante com Deus, fonte inesgotável de força e discernimento para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Conversão, a verdadeira mudança do coração. O retorno para a casa do Pai, a adesão à sua vontade. Maria,
Mãe da Igreja, intercessora nos tempos difíceis. Em La Salette, assim como em Fátima, Maria se apresenta como refúgio dos pecadores, consoladora dos aflitos. Ela é a mãe que nunca abandona seus filhos, mesmo nos momentos de maior provação. Recorramos a ela, especialmente nestes tempos de incerteza e desafios. Ela intercede por nós junto ao Pai, apresentando nossas dores, nossas angústias e nossas súplicas. Ela nos guia no caminho da salvação, como estrela que ilumina a noite escura. Com Maria, enfrentamos as trevas com a certeza da vitória da luz. Como ela cantou no Magnificat, o Senhor fez em mim grandes coisas. Testemunhas da fé. Vivendo a mensagem de La Salette. A mensagem de La Salette não é apenas para ser ouvida, mas para ser vivida. Somos chamados a sermos testemunhas da fé em um mundo que a rejeita, que a ridiculariza, que tenta a todo custo apagá-la da memória dos homens. Como ser luz em meio às trevas, vivendo o Evangelho com radicalidade, sem medo de parecer diferente, anunciando a verdade com coragem, mesmo que nossas vozes sejam abafadas pelo clamor do mundo, defendendo a vida e a família, pilares da civilização cristã, contra os ataques daqueles que querem destruí-los. Sejamos faróis de esperança em meio à escuridão, testemunhas do amor de Deus num mundo sedento por amor. O legado de La Salette. Um sinal para o mundo. A aparição de La Salette, como tantas outras ao longo da história, é um sinal da presença de Deus em nosso meio. Um lembrete de sua misericórdia infinita e de sua justiça inabalável. O local da aparição se tornou lugar de peregrinação, um refúgio para almas sedentas por Deus. Milhões vão lá em busca de consolo, cura e conversão. La Salette nos convida a olhar para o alto, para além das crises e conflitos que assolam o mundo. A colocar nossa esperança em Deus, que vence o mal e reina para sempre. Esperança inquebrantável. O triunfo final do bem. O futuro pode parecer incerto, envolto em sombras e dúvidas. As profecias, com seus avisos e advertências, podem causar medo e apreensão, mas, para o cristão, a esperança é inquebrantável. A história não termina com o triunfo do mal, mas com a vitória do bem, com o reino definitivo de Deus, reino de justiça, paz e amor. La Salette nos convida a sermos protagonistas dessa história, a construirmos, com nossas vidas, um mundo mais próximo do reino que virá.